Olá, muito boa tarde, que a sua terça-feira seja linda. E começamos hoje mais um ABC das Mães para vocês. Conto com a participação de vocês. Deixe aqui suas dúvidas, que a nossa pediatra, Cláudia Carneiro, depois pode responder a sua dúvida, tá bom? O tema de hoje do nosso programa vai ser bronquiolite. Olha, já estamos quase na primavera, mas ela ainda tá aí, a bronquiolite, essas mudanças de tempo, né? Não há saúde que aguente. Mas antes de começar o nosso programa, eu quero convidar vocês para seguir as nossas redes sociais. Segue lá o nosso grupo, Instagram, fanpage, canal no YouTube também, @ABC das Mães, que eu espero vocês por lá para a gente ter dicas de moda, maternidade, beleza e várias lojas, produtos e serviços aqui do nosso ABC com descontos especiais para vocês, tá bom? Se você quiser enviar sua crítica, sugestão, quer ser parceiro do ABC das Mães, manda um e-mail também para o contato @abcdasmães.com.br, que a gente adora aí, como eu já disse, né, como eu falo sempre, responder para vocês, tá bom? Agora, nós vamos com a nossa pediatra, parceira do ABC das Mães. Inclusive, eu quero convidar vocês que estão assistindo e não fazem parte do grupo, a entrar no grupo, porque quinzenalmente ela está lá, segundas-feiras, tirando as dúvidas das mamães que seguem as redes sociais do ABC das Mães. É a doutora Cláudia Carneiro, que além de pediatra, é homeopata. E a gente ainda precisa falar disso, hein, doutora? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com vocês. Obrigada por ter vindo mais uma vez. E Eu um que tema agradeço. tão importante, né? Super importante. Consultório tá cheio ainda com a bronquiolite? Ainda estamos lutando ainda com essa doencinha ainda, essa Agora vamos lá, temporada. para as mamães de primeira viagem que ainda não foram pegas de surpresas pela bronquiolite, o que é a bronquiolite? Como identificar a bronquiolite, doutora? Tá. A bronquiolite, ela é uma doença viral, tá? Tá. Então, ela é causada por um vírus e ela tem uma diferenciação, né, das outras doenças virais. Ela atinge mais os bronquíolos, né? O que são bronquíolos? Ele é menor que os brônquios, né? Então, a gente tem um pulmão, lá dentro a gente tem os brônquios, acho que os brônquios todo mundo já ouviu falar, e os bronquíolos, eles são menores, eles estão mais lá para dentro, vamos dizer assim, né? E então, essa doença, ela atinge os bronquíolos, eles ficam inflamados, tá? Uma infecção viral, atinge os bronquíolos, eles ficam inflamadinhos, então dá dificuldade respiratória, acúmulo de secreção, falta de ar. E uma característica a contagiosidade é muito alta, tá? Nossa. Desse vírus. E ele atinge muito os bebês. Não é uma doença que não atinge um adulto ou não atinge uma criança maior. Só que a gente acaba vendo mais bebês doentes. Então, às vezes, tem uma ideia errônea de que é uma doença que atinge mais bebês. Não, é porque, na verdade, os bebês são mais suscetíveis, né? Então, a imunidade do bebê não é 100% desenvolvida ainda, então ele acaba contraindo mais e se defendendo menos. Então, os bebês ficam mais doentes. Muitas vezes, nós podemos ter até crianças maiores que adquirem o vírus da bronquiolite e passam mais leve pela doença. Então, acaba que a gente chama atenção a infecção nas crianças menores, nos bebezinhos, pela gravidade que se torna. Que aí os cuidados têm que ser redobrados, sempre Isso. aí nos pequenos. Agora, como os pais que estão assistindo aí em casa, como diferenciar? Porque às vezes a gente fala, ai, tá resfriado ou tá gripando. Como diferenciar que é a bronquiolite que chegou ali nos bronquíolos? É isso, né? Não dá pra gente, assim, inicialmente é difícil diferenciar, difícil até pra gente, profissional. Começa como um resfriado. Você tem um quadro de vias aéreas superiores, tosse, e geralmente é difícil, nessa fase é difícil diferenciar. Então, para falar como que os pais vão diferenciar, é mais difícil ainda. Mas não tem um alarme, né, diferencial ou não, porque nesse início o tratamento ele é igual. Então, você vai lavar as narinas, fazer inalação. Naturalmente, a maioria dos quadros virais tem febre, os resfriados, as gripes, o bronquiolite, todos começam com uma febre.
E nessa fase você vai procurar auxílio médico e o médico vai te ajudar a diferenciar, indicar se tem que fazer um tratamento, uma terapia a mais, se tem que internar, se tem que colocar oxigênio, né? Por isso a importância de procurar sempre o pediatra, né, gente? Não dá mais para ninguém ficar fazendo uso de medicamentos, né? Não, nem né? pensar. Em casa, ainda mais com criança, né? Nunca. Agora, uma outra pergunta. Existem crianças que são mais predispostas a ter bronquiolite e por quê, se existe? Não especificamente essa predisposição. Acaba sendo uma doença mais agressiva para pacientes mais debilitados. Então, pacientes menores, pacientes, né? Crianças muito pequenas, crianças com naturalmente, uma criança abaixo de 1 ano, a imunidade dela já não é igual à imunidade de uma criança maior. Então, ela já é mais suscetível. Crianças com doenças que abaixem a imunidade. Então, esses pacientes ou pacientes que têm alguma doença ou algum tratamento que abaixa bastante a imunidade. Então, nessas pessoas, a doença ela é mais agressiva, mas não tem uma predisposição para isso ou para aquilo, né? Acaba pegando esse grupo, que é um grupo mais de risco. Como a gente fala da gripe, que todo mundo escuta, né? Os grupos de risco são os idosos, os bebês, etc. e tal. Acaba que a bronquiolite a gente vê muito mais em bebês até do que em idosos, né? Agora, olha, muita calma, não é para se desesperar, porque agora eu vou perguntar para a doutora. Como nós pais podemos prevenir, né, para que não acometa aí as nossas crianças? Porque qualquer resfriadinho já deixa a gente tenso, né? Imagina para uma coisa mais séria, uma evolução mais séria. Então, como prevenir? Isso. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Porque diferenciar se a doença é uma bronquiolite, se é o vírus da bronquiolite, se é o vírus da gripe. Isso cabe a nós profissionais, no acompanhamento, na diferenciação, na indicação de exames. Agora, o que cabe aos familiares? A proteção dessa criança antes da criança adquirir a infecção. Uma recomendação que eu dou no consultório sempre eu não sair de casa. Então, nós estamos falando de bebezinhos de 1 mês, de 2, de 3. Então, quanto mais você circula, e as crianças maiores, mas é óbvio que as crianças menores, risco maior. Então, assim, evitar lugares de aglomeração. Então, o que são lugares de aglomeração? Lugares que tem muitas pessoas, lugares fechados. Então, eu sempre reforço o passeio ao shopping, que é um passeio super comum, todo mundo gosta de pegar as crianças e passear no shopping. O shopping é um local fechado com muitas pessoas. Quanto mais frio tiver, todo mundo vai para o shopping no final de semana. Então, é um lugar onde você tem uma aglomeração de pessoas e é fechado. Então, ali está todo mundo conversando, respirando, espirrando, tossindo e ali vai no ar. O vírus vai pelo ar, tá? Isso vale para as outras infecções respiratórias, tá? Então, lugares fechados, aglomerados. Então, às vezes eu falo para os pais, passear no parque onde tem vento é mais saudável, não vento frio, gelado, mas você vai passear no parque no domingo, tá aquele frio, mas tem um solzinho gostoso, às vezes é mais saudável do que você ir para um lugar fechado. Lembrar dos aniversários, das festinhas de buffet, principalmente que às vezes tem um irmãozinho, aí você tem aquele bebê de 2 meses e quer levar na festinha. O amiguinho da escola faz aniversário. Isso. E por mais que, não, mas ninguém pegou no meu bebê, o bebê tá lá naquele ambiente fechado. Então, esse vírus, principalmente esse vírus, ele tem uma contagiosidade muito alta. Então, a pessoa espirra, a pessoa tosse, a pessoa faz, né, esfrega a mão e põe a mão em algum lugar e o contágio é muito rápido. Então, o que todo mundo pode fazer para evitar, principalmente nessa época de outono e inverno? Limitar essas saídas, ficar mais em casa, evitar muitas pessoas, bebês pequenos, recém-nascidos, bebês de 1 mês, de 2 meses. O número de visitas domiciliares tem que ser reduzido. Às vezes eu sugiro, vem a visita, fica todo mundo junto, mas o bebê não precisa ficar ali no meio. Viu o bebê dorme lá no quartinho, a visita fica ali fazendo, né? Batendo papo, porque o contágio está nessas situações.
Olha, então tem que prestar atenção em tudo aí, preferir aí então os parques para fugir um pouquinho, tentar amenizar aí o tipo de contágio. Eu vou perguntar para a doutora se a vacina da gripe ajuda a prevenir, mas ela só vai responder depois do nosso intervalo. Ó, 2 minutinhos, eu espero vocês. Voltamos aqui com o nosso ABC das Mães. Tema de hoje, bronquiolite. Compartilhem aí a nossa transmissão na página da TV Mais ABC Oficial, no Facebook, para que a nossa informação aí chegue ao maior número de pessoas. E antes de ir para o intervalo, eu perguntei para a doutora Cláudia, a vacina da gripe ajuda a prevenir a bronquiolite? Infelizmente, não. Ai, que pena. Porque, na verdade, na vacina da gripe, nós estamos protegendo contra o influenza. É um outro tipo de vírus. Tá. E a bronquiolite, geralmente, é um vírus sincicial respiratório, VSR, que algumas pessoas já conhecem, né, a sigla. E, às vezes, ela pode ser por um outro vírus também, que é o rinovírus e tal. Mas o influenza, o quadro é da gripe típica, né, do influenza. Então, a vacina da gripe não protege. Na verdade, a bronquiolite, ainda não temos vacina contra o vírus sincicial respiratório. Olha, mas é muito importante você vacinar o seu filho aí contra a gripe todos os anos, porque o vírus muda, né? Sempre. Isso. Então, é importante você reforçar aí. E uma doença séria, né? Tão grave quanto a bronquiolite. Então, se você pode prevenir com a vacina, gente, use, não deixe de vacinar aí os seus filhos, a gente sempre bate nessa tecla aqui. Agora, uma vez a criança foi identificada aí com a bronquiolite, como é o tratamento, doutor? É antibiótico? Como funciona? Não, é vírus, né? Então, geralmente... É um vírus, isso. Ó, já tô sabendo. Vírus a gente não faz o antibiótico, né? Não há necessidade, não é o tratamento, né? Tá. A bronquiolite não tem um tratamento específico para a doença. Ela é considerada uma doença, ela é autolimitada. Então, ela tem o começo, tem uma fase que ela piora e depois começa a recuperação. A gravidade está nesse caminho. Então, nessa fase de piora, às vezes a criança fica muito grave, com muita falta de ar, precisa ir ser internada, muitas vezes precisa ficar na UTI, com oxigênio, com alguns aparelhinhos que ajudam a respirar, até que ela consiga se recuperar, passar a fase do vírus e se recuperar. O tratamento a gente chama de tratamento de suporte. O que é isso? Oxigênio, hidratação. Muitas vezes a criança não consegue se alimentar por conta da falta de ar.
Então, ela fica internada, com soro, com uma alimentação por sonda, falando nos casos até mais graves, tá? Com suporte de oxigênio, que pode ser só uma fumacinha, pode ser aqueles aparelhos que dão oxigênio numa quantidade maior. Então, esse tratamento de suporte. E aí a gente vai ajudando até que o organismo comece a se recuperar, a criança comece a melhorar, a precisar de menos oxigênio, ficar menos cansadinha, a gente consegue se alimentar a criança. Então, na verdade, você tenta manter a criança bem e o vírus, ele tem um ciclo ali no corpo, tem que esperar passar. Não tem jeito. Exatamente. E quanto tempo, mais ou menos, doutora? E por que, às vezes, acontece da criança, de repente, ir para UTI? O que acontece nesses casos? Porque tá lá o bronquíolo inflamado, aí dificulta a passagem de ar, então o que a criança vai sentir são os sintomas do resfriado, é isso, né? Mais a falta de ar. Aí ela vai sentindo falta de ar, então o pulmãozinho tá com dificuldade de respirar, tá tudo fechadinho, começa a ter um acúmulo de secreção muito grande. E aí, a criança não conseguindo respirar, na UTI é onde tem esse suporte todo, né? Esses aparelhos. 24 horas ali. 24, não, depende da criança, Tá, né? Então, aí o médico que vai... Isso, né? Depende, tem criança que passa uma semana na UTI, né? A gente tem os casos mais leves, né? A gente tem bastante casos que não internam ou que às vezes internam só numa enfermaria. Isso vai dependendo da gravidade da doença, mas depende... E a gravidade é determinada pelo próprio organismo, quanto que aquela criança piorou, tá com mais dificuldade, tá ficando roxinha, se põe um oxigênio, não é suficiente, você vai indicar mais procedimentos, tá? Mas geralmente uma média aí para esse vírus, né, para esse De ciclo, tempo. passar. Para os pais falarem, olha, meu filho já está assim, nessa situação há 3 dias, há 4, 5, 10? Quanto tempo, mais ou menos? Uma média de uma semana, vamos falar assim, de uma semana a 10 dias. A doença, a gente sabe que do início dela, quando começou a febre, aquele quadro respiratório, ela vai, geralmente, porque o vírus, ele contágio, né? Teve contágio e ele vai se multiplicando. Então, a gente sabe que por volta do 5º dia... é quando tem a piora, quando tá mais cansadinho, com mais falta de ar. E depois, até o 10º dia, a criança está se recuperando. E isso na dependência de não ter complicações do excesso de secreção e tal. Mas em média, vai uns 10 dias para ficar tudo bem. Bonzinho. Isso. Ai, nossa, 10 dias que são uma eternidade pra gente, né? Para os pais. Eu imagino. Gente, agora vamos voltar aqui. A gente falou que as crianças pequenas, né, os menores, até pela imunidade, são mais acometidos. Agora, nos recém-nascidos, tem a ver, então, voltando aqui um pouquinho ao assunto, com ao número de visitas em casa, como os pais podem fazer para amenizar isso, né? De repente, deixar a casa mais aberta, mas aí a gente fica com medo, né? As avós dizem, a corrente de ar, né? O que a gente deve fazer nos pequenos, nos recém-nascidos, que, né, tem bastante casos aí de bronquiolite? Muitos casos. Volta naquele, vamos dizer assim, mais ou menos o que eu falei do parque, né? Tá. Às vezes a casa com a janela aberta, ela é mais, e aquele ventinho entrando, ela é mais saudável do que aquela casa fechada, onde tá todo mundo respirando, tossindo, espirrando ali, e o ar tá viciado, aquele ar tá, se você tem um vírus, tá lá pelo ar, né? Nas visitas, eu costumo... Primeiro, eu acho sim, as pessoas têm que se conscientizar, todo mundo deve se conscientizar na questão de visitar o recém-nascido, né? O recém-nascido, realmente, ele não deve ser tão visitado quanto ele é. E é um dilema, porque as pessoas querem agradar visitando, os pais também ficam chateados, alguns também querem receber a visita, ou também ficam chateados em pedir para a visita não vir, porque a pessoa... É toda uma questão social complicada. Envolvida aí, sim. Eu dou uma sugestão, geralmente, no consultório. Eu falo que se a pessoa não conseguir limitar muito a visita, eu falo, olha, mostra o bebê no quarto e aí fecha a porta e fala, vamos para a sala conversar, sabe? De repente, deixa a vovó lá no quarto, você vai fazer sala, ou deixa dormindo, babá eletrônica, né? Isso, e você já dá aquela, né, olha que bonitinho, vamos, e fecha a porta, a pessoa já fica assim, a pessoa não vai abrir a porta e falar, eu quero ver seu bebê, eu vou tirar do berço.
né? Esperamos que não, né, gente? Mas realmente as visitas têm que ser restritas, assim, curtas. Lembrar, daí a gente pode entrar numa série de questões. Lembrar que a mãe está cansada, que ela passa a noite amamentando. Então, tem que mudar um pouco o conceito, né? E aquela coisa das pessoas, né? Quando chega a visita no quarto do bebê, vou lavar a mão, passar álcool em gel. Só o fato de respirar ou falar perto pode passar algum tipo de vírus, né? Aí você me lembrou uma coisa legal da gente falar. Então, isso, né? Primeiro, lavar a mão é importante, passar o álcool é importante, mas a via respiratória transmite uma série de doenças, tá? Então, é importante a gente lembrar que, por exemplo, meu bebê tomou vacina, meu bebê tomou as vacinas de 2 meses, de 3 meses, meu bebê está protegido contra algumas doenças. Mas contra, por exemplo, as doenças respiratórias, os vírus, não está protegido, porque não tem a vacina da bronquiolite, como não tem a vacina do influenza, que também não toma antes de 6 meses. Então, lembrar que não é assim. Tomou a primeira vacina, oba, vamos para micareta que tá tudo certo, né? Agora, doutora, a criança apresentou aí algum sintoma, a mãe falou, poxa, deve ser alguma coisa mais séria. O que ela faz? Ela espera uma consulta com o pediatra ou é melhor ela ir para o PS? Porque eu sempre nas conversas falo que o pronto-socorro é urgência, né? Nesse caso, é uma urgência, a mãe deve correr para o PS ou não? Dá para esperar o pediatra? Calma. Como que a gente... você descreve o bebê? Ele está cansadinho ou ele já está meio tossindo? Cansadinho, com uma tossinha, um quadro de gripe, com febrinha, nada muito exagerado, não uma criança com a boca roxinha, nada disso. Mas a mãe percebeu, febre, narizinho escorrendo, tosse. Tá, vamos separar por faixa etária, né? Então, assim, um recém-nascido, com qualquer situação, tem que procurar o médico, tá? Então, o que é recém-nascido? É o bebê até 28 dias. Vai, 1 mês, né? Então, esse bebê não deve ficar doente de forma alguma. Então, o bebê não tá bem, tem que procurar, tá? Então, não vai esperar o dia seguinte, nem 2 dias. Então, eu acho melhor, você não tem acesso ao seu pediatra, né? Naquele momento, procurar um pronto-socorro. Não é o ideal levar o recém-nascido ao pronto-socorro, mas o recém-nascido doente tem que ser avaliado. É urgente. Então, outra faixa etária. Depois de 1 mês a 3, 4 meses. Também é uma fase que o bebê é muito sensível. Então, nessa fase, se o bebê tem uma tossinha leve, uma obstrução nasal, uma febrinha esporádica, uma febrinha baixa, dá para esperar um pouquinho, mas persistiu, procura. Se não conseguiu, então, contato com o pediatra, o encaixe, vai no pronto-socorro. E a criança maior, né? Porque a criança pode ter 6 meses, 7 meses, 8 meses. Eu acho que correr no pronto-socorro será na situação mesmo que está notando que está com falta de ar, está respirando um pouco mais forte, tá? Então, essas situações precisam ser avaliadas. Precisa ver se a saturação, né? Se a oxigenação lá tá boa. Se precisa do oxigênio, se precisa de alguma coisa a mais que você não pode fazer em casa. A febre em si, tem uma coisa que as pessoas confundem, né? A febre em si não é o motivo de você entrar no carro e correr um pronto-socorro. Você tem que abaixar aquela febre, põe no banhozinho, medica. O ideal sempre, né, é você ter uma rotina com o seu pediatra, que eu acho que isso dá muito mais segurança, mesmo que você não consiga ir até o pediatra ou ligar para o pediatra naquele momento, se as pessoas têm um contato frequente com o seu pediatra, isso traduz muita segurança. E daí o pediatra pode esclarecer algumas questões que deixem as mães mais seguras nessas situações. Então, sempre ter o seu pediatra aí à mão, alguém que você confie, para você cada vez menos passar por apuros aí. E, doutora, a contaminação aí por bronquiolite se dá mais mesmo no outono e inverno. No verão também existe, mas deve ser bem menor os casos aí. Isso. É uma doença que tem uma característica sazonal, né? Então, ela acontece preferencialmente no outono e no inverno. Eles tendem um pouquinho, né? Que, na verdade, a gente vai sair do inverno, né? E ainda temos muitos casos, né? Mas a gente tem ainda casos de bronquiolite, ainda nesses meses. Mas vai diminuindo bastante quando o tempo fica mais quente, tá?
E lembrar que você perguntou do tempo, né, da questão de outono e inverno, e reforçar que é uma contaminação por vias respiratórias mesmo. Então, a gente está lá falando, respirando o mesmo ar. Então, sempre ares mais abertos aí. Os adultos também, porque adulto também, com menos frequência, mas também pode ser aí acometido pela bronquiolite, né? Pode. É que provavelmente chame menos atenção nos adultos, né? Eu conheci uma pessoa, mãe de uma amiga minha, que ficou com uma infecção, foi internada e na pesquisa tinha o vírus sincicial respiratório positivo. Então, não é uma doença que tem alguma situação que não pegue o adulto. É que o adulto, a criança maior já e o adulto tem uma defesa, o organismo se defende muito mais rápido, o corpo é maior, né? Então, você vai falar em brônquios e bronquíolos, né? Eles são um pulmão que tosse, maior. Então, às vezes a pessoa mais forte, né? Passa até desapercebida pela doença, passa como um grande resfriado, né? Sem nem saber que mesmo porque se é por vírus, não vai ter necessidade aí, como ela já disse, dos antibióticos, isso. Vai ter que esperar passar, né? Mas lembrar que daí a pessoa está transmitindo, então por isso que as crianças têm que ser mais protegidas mesmo. E olha, e agora no geral, quais doenças são comuns, então, nesse outono e inverno? Fora a bronquiolite e como prevenir as demais doenças aí de outono e inverno? Fora a bronquiolite, quais mais a gente tem? Olha, a gente tem a gripe do influenza, a gente tem a bronquiolite, todas as infecções virais respiratórias, tá? Porque nós temos, na verdade, que alguns são mais conhecidos, o influenza, o vírus sincicial. Esses são nomes que a população conhece mais, mas a gente tem rinovírus, adenovírus e a gente tem uma série de vírus que causam várias infecções respiratórias e com prevalência nos meses de inverno. Então, nos meses de inverno, o que chama muito atenção são as doenças respiratórias. As pessoas que têm a tendência a ter asma e bronquite pioram muito no inverno, acabam sendo pessoas mais suscetíveis também às infecções virais. Então, o inverno é fase das infecções respiratórias virais. Bom, gente, ainda bem que tá acabando esse inverno aí, então, inverno né? Não é fácil. Porque não é fácil. A gente que tem criança em casa e agora com essas mudanças repentinas de tempo também, não tem como, gente. A gente sai de manhã, tá calor, à noite vem aquele frio. E ele também traz aí esses vírus e essas coisas todas a mais aqui. Ó, tem mais perguntas aqui. Vou fazer uma pergunta para ela que veio lá do grupo. A criança que pega bronquiolite, significa que por ela ter pego, a imunidade dela já está baixa, eu devo tomar todos os cuidados, porque ela pode pegar qualquer outra coisa, ou não? Não tem nada a ver com a imunidade. Só do contato, só da pessoa com bronquiolite respirar perto dela, ela já pega, ou ela precisa estar com essa imunidade prejudicada para ela pegar bronquiolite? Não, só dela ter contato, ela pode pegar. Não precisa ter exatamente uma situação de deficiência de imunidade. Se tiver, é pior, mas assim, qualquer criança. Então, você vai lá num grupo escolar, você pode ter 10 criancinhas brincando e você põe lá no meio uma criança com bronquiolite e uma grande porcentagem dessas, sei lá, dessas 10 aí vão pegar. Não precisa ter uma situação específica, uma imunidade baixa. Mas a partir do momento em que ela adquire a doença, ela está mais vulnerável. Tá. Então, por exemplo, ela pode, por excesso de secreção, então ela fica secretiva, né? Aquela criança que tosse com muita secreção, ela pode desenvolver uma pneumonia a partir dessa secreção. Então, a partir do momento que a criança fica doente, aí ela está mais vulnerável, ela tem que ser mais cuidada ainda. Então, prevenção e cuidado sempre. Alimentação, ingesta de água também, tão importante Isso. agora no inverno, né? Isso. Bom, finalizamos aqui então o nosso programa de hoje. Doutora, obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. Esperamos você no Pediatra Online, hein, doutora Cláudia Carneiro, sempre lá com a gente no grupo, tirando as dúvidas das mamães. Isso mesmo. Agora, ó, doutora, para terminar, deixa eu mostrar o meu look de hoje aqui. Esse look, gente, é da Quixow Moda. Lindo, lindo, lindo. Um beijo para todas da Quixow, Karina, Rose, que me atendem sempre com muito carinho. Maquiagem da Lígia Lessa.
cabelo lá do Mamãe que Disse também. Um beijo para todos vocês. E eu não canso de agradecer o nosso cenário, Lustres Irie, a especialista, Diniz Presentes, Arlete Rezende, Santa Mônica, todos vocês que tornaram aqui o nosso cenário lindo, tá bom? Agora eu espero vocês no nosso próximo programa às 14 horas. E lembrando, hein, diariamente aqui na TV. Beijo e até a próxima.